vídeo não é uma recomendação de investimentos. O intuito do canal Meus Investimentos mesmo é compartilhar ferramentas e experiências dos meus investimentos na prática. RBVA11, sem dúvida nenhuma, um dos melhores fundos imobiliários da minha carteira. Eu o detenho desde o ano passado. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é a planilha que faço gestão dos meus investimentos. Quem quiser, link na descrição do vídeo. A minha posição atual em fundos imobiliários é R$ 133.330, representa 34% da minha carteira. Eu tenho aqui, ó, R$ 14.520 é só de RBVA11, ou seja, quase uns 11% aí do total. Entrando aqui, ó, na minha carteira, só para mostrar desde quando eu invisto em RBVA11, vou filtrar aqui, ó, RBVA11, só para ver as datas de entrada, que eu também não lembro. Então a primeira vez que eu entrei foi em dezembro do ano passado, comprei 90 cotas, depois comprei em janeiro, mais 10 cotas, em fevereiro 50 cotas. Hoje eu tenho 150 cotas, meu preço médio 99,46, preço atual sendo negociado 96,80, estou tendo aí um prejuízo de 2,67 aí em relação ao preço da cota, mas sem problemas. Eu comprei e compro todos os meus fundos imobiliários com pensamento no rendimento e no longo prazo. Claro, né? Não quero ver perder dinheiro aqui, preferia mil vezes tá ao contrário, tá valendo um pouquinho a mais. E o RBVA11, o que ele é? É um fundo de investimentos de varejo. A principal distribuição dele é o quê? Comprar imóveis e fazer a alocação dos mesmos, sem voltado para o varejo, tá bom? Mas antes da gente entrar no relatório, ou entrar aqui no Status Invest para falar dele, só para mostrar para vocês quanto eu recebi esse ano de dividendo desse carinha. Então esse ano aqui, ó, em janeiro eu recebi um pouquinho menos, fevereiro um pouquinho mais, e depois quando eu comprei mais 100 cotas aqui em fevereiro, eu comecei a receber o valor de 150 cotas, tá bom? Mas esse ano aqui eu já recebi R$ 1.193,90 de rendimento. Se eu entrar aqui nessa aba, ó, 1.193, guardem esse número, hein? Se eu entrar aqui, ó, carteira resumida, eu tenho detalhe de todos os meus papéis. Então, ó, RBVA11, então foi R$ 1.193 que eu recebi até hoje, de 14.918 que eu investi. Se eu fizer isso dividido por isso, até agora dá 8%, tá bom? Lembrando que eu comecei a receber, comprei em dezembro, né? Falta ainda fechar o ano aqui 2 meses, tá dando 8% em relação ao meu investimento. Só que metade das minhas cotas eu comecei a receber o rendimento somente a partir de março, que é o que a gente consegue ver aqui nessa aba. Então é complicado fazer a conta desse jeito aí, muito complicado mesmo. Você receber aqui inteiro. Então se eu recebi inteiro 7 meses de rendimento com as 150 cotas, um mês com 100 cotas e um mês com 90 cotas, beleza? Então, continuando aqui, de novo, para mim é um dos melhores fundos que eu tenho, um fundo pouco falado aí, fica meio quietinho, esquecido, mas garante bons rendimentos, tá? O preço da cota dele chegou a bater 88,51 aqui nos últimos 12 meses, foi inclusive em agosto agora. Ele mantém pagando dividend yield aqui, ó, mesmo na época da pandemia, aqui foi a pandemia, tá, gente? 2020, ó, quando começou a fazer os lockdowns, ele continuou pagando ótimos dividendos, 0,85. Se a gente pegar o valor da cota para quanto foi naquele período, ó, cadê? 2020 foi aqui, ó, caiu só para 110. Não caiu tanto, tá? Tá caindo bastante agora por quê? Porque a taxa Selic subiu demais, o pessoal tá correndo do varejo, você pode ver as ações de empresas de varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, tudo despencando pra caceta aí, inflação batendo, então o receio é que essas empresas sejam impactadas, mas até o momento não foi impactado ainda o rendimento da EBVA11, que não é só varejo, tá? Também tem alguns bancos, Caixa Econômica Federal, Santander, que é um ponto importante que a gente vai até ver aqui, ó, no relatório gerencial. Então, ó, esse relatório foi divulgado dia 10, com base de setembro, tá? 10 de outubro. E como eu tinha falado, ó, o fundo tem por objetivo realização de investimentos de longo prazo, por meio de aquisição e posterior locação a terceiros ou arrendamento de imóveis de natureza comercial performados, notadamente imóveis comerciais destinados a varejo, aquisição eventual edificação e ou adaptação de imóveis para locação a terceiros, mediante celebração de contratos de locação. Ou seja, compra para alocar, somente para o varejo. Taxa de administração 0,651 ao ano, valor de mercado no mínimo, tá? 64.170. É o mínimo para fazer a gestão, é o custo do negócio. O resto é lucro que eles acabam tendo se conseguir um pouquinho a mais do que isso. Que tal? É um fundo que tem 79 ativos, tem ativos pra caceta. Isso aqui é a área de locação dele, ó, quase 200 mil metros quadrados para locação, 7 inquilinos, vacância hoje, tá? Só 0,2, muito baixo.
Distribuição por cota esse mês aqui foi 1,07. Patrimônio líquido 1,19 bilhões. É um dos maiores fundos que tem. Fechamento do mês R$ 97,00, preço da cota. Valor de mercado 1,12, porque o PVP está um pouquinho abaixo. A gente não precisa calcular o PVP, só vem aqui, ó, 0,94 tava. Hoje está 96,80, vai estar um pouquinho menor ainda. E o de anualizado 13,2, levando em consideração sempre esse fechamento aqui, tá? E o valor negociado aí, metro quadrado, R$ 6.396 em média. E volume negociado, 736 mil. Isso aqui geralmente é o volume diário, tá bom? Desempenho do mês. Aí dá alguns detalhes aqui, ó. Em setembro o fundo teve resultado 0,98 por cota. De novo, isso aqui foi de setembro, tá? Já incorporado integralmente o ajuste pelo GPM das 7 agências do Santander e do imóvel flagship da Centauro na Paulista 1227. Aí tem alguns detalhes aqui de alienações e tudo mais. Pontos importantes. A renovação de locação para a Caixa Econômica deste fundo também. Neste mês, o fundo também progrediu em suas discussões comerciais com a Caixa Econômica Federal. Como anteriormente reportado, a Caixa Econômica Federal possui interesse na renovação de todos os 13 imóveis que possuem contratos de locação com vencimento este ano. Muito positivo, sempre renovação. Ele fala aqui, ó, que após diversas notificações formais e reuniões semanalmente realizadas, o fundo acredita estar próximo da conclusão com valores e condições adequados para a situação de cada imóvel. Ou seja, pode ser que caia um pouquinho o valor da locação, tá bom? O fundo comunicará ao mercado e todas as informações e números, tal logo que seja assinado o acordo. Renovação Santander, com relação à renovação pactuada da reforma antecipada em 2021, referente a 17 imóveis locados para o Santander, foi contratada no início desse semestre uma empresa de avaliação imobiliária para emissão de laudos que tratam do valor justo de locação, ou seja, pode ser que caia o valor do aluguel, tá bom? Entendendo que essa repactuação prévia com o Santander foi defensiva para mitigar as incertezas que acometem os ciclos renovatórios dos imóveis. Risco de ficar parado, né? Vacância, ninguém quer. Então é melhor às vezes locar um pouquinho menor, um valor menor do que ficar com o imóvel parado. Aí tem aqui, ó, com relação aos 10 imóveis que estarão vagos a partir de 2023, atualmente ocupados pelo Santander, mesmo assim o Santander vai entregar 10 imóveis. Aí o fundo fala que já está trabalhando para alocação, falando que já fez gravações, ó, feitas dos imóveis disponibilizadas pelo locatário, sem interferir no contrato de locação que permanecem vigentes até seu vencimento. Ou seja, os locatários já esvaziaram até imóvel, continuam pagando aluguel, e o fundo já está trabalhando para a alocação deles, está fazendo vídeo, trabalhando com corretoras, com imobiliárias e tudo mais. Tem alguns detalhes aqui de regularização de imóveis, mas não afeta nada. Aí os imóveis a serem ocupados pelo Santander são esses daqui, tá bom? São 10 imóveis. Então quem quiser alugar um imóvel aí, fiquem à vontade. É bom que ajuda o fundo. Cronograma de amortização. Isso aqui é o pagamento das dívidas, vamos pular essa parte também. Aqui a parte de composição dos últimos 12 meses, a receita, despesa, resultado financeiro, resultado distribuição de dividendos. Acho que não vale muito a pena passar por ele. Como eu falei anteriormente, é um fundo que tem 70 e poucos imóveis, um fundo gigantesco, 1,2 bilhões, paga dividendo constante. O gestor apresenta que está sempre trabalhando, buscando já relocar os imóveis que são desocupados. Ele 3%, 5% está no Nordeste aqui, ó. Boa parte, 65% em São Paulo, 25% no Rio de Janeiro, tá bom? Então se a gente pegar esses dois aqui, ó, já dá 90% do negócio, está no eixo Rio-São Paulo. O restante aqui, ó, um pouquinho no Sul, Distrito Federal com 1%, Minas Gerais 3% e 5% no Nordeste. Aqui a indexador, quase tudo inflação, como a inflação está baixa, provavelmente vai ter baixo aumento aí no aluguel para os locatários. O patrimônio do fundo, então Santander 9%, Caixa 2022, tá bom? Ó, ou seja, cronograma de vencimentos, receita contratada. Então, Santander e Caixa aqui em 2022, 2023 Santander é os vencimentos. Aqui estão os imóveis. Então, São Paulo são todos esses carinhas aqui, ó. Tem tudo quanto é lugar. Barra Funda, tal. Aí a gente começa a vir para Grande São Paulo. Para quem conhece São Paulo, sabe que são cidades que ficam ao redor de São Paulo. Aí interior litoral, Rio de Janeiro. Aí vem os do Sul, Minas Gerais, e os do Nordeste, que a gente falou que são só 5%, tá bom? Então assim, tem a questão da alienação dos 10 imóveis que vão ficar desocupados, aquisição de 14 ativos com localização primária para varejo de atuação de setores como varejo alimentar, vestuário e restaurante. Não vamos falar muito disso não, mas o que mostra o quê? Eu tenho hoje 150 cotas,
Talvez seja uma boa se o fundo voltar a cair abaixo dos R$ 90, talvez eu compre um pouco mais, tá bom? Esse fato de ter 10 agências desocupando a partir do ano que vem não me assusta em nada, porque isso impacta, quando a gente pega o fundo, que ele é muito grande, tem 70 e poucos imóveis, 10 imóveis, o valor representado não será assim tão drástico, tá bom? Eu não enxergo como grande risco, não. Inclusive porque as agências bancárias são pequenas, tá bom? Quando a gente pega aqui os imóveis, ó, 6.500 metros quadrados, ó, Caixa, 543. Ó, Santander, 6.243, 1.524, não são imóveis muito grandes, tá? Então isso é um ponto bem importante para ser considerado, beleza? Então é isso. RBVA11, para mim é um fundo que eu tenho na minha carteira ali que eu não preciso me preocupar muito, pelo menos até agora não. Vem pagando constante os rendimentos. E eu acho que se cair abaixo de R$ 90, talvez eu entre um pouquinho mais, beleza? Então é isso. Valeu, forte abraço!